Agora, partindo para essas questões mais atuais, eu queria também saber do senhor como é que está. O senhor já chegou a pontuar, mas o desenvolvimento de robôs, mas como é que está o TRT e essa relação com a inteligência artificial, né? A gente tem visto todos os tribunais, de alguma forma, adotando medidas para que, enfim, a tecnologia esteja cada vez mais presente, facilitando o trabalho dos magistrados, mas como é que está esse retrato aí no TRT? Bom, eu posso abordar isso em duas vertentes. A primeira vertente é na vertente da instituição, da organização. Do ponto de vista da instituição, do tribunal, a nossa posição é de muita ansiedade e de expectativa com o uso da inteligência artificial. Por que digo isso? Porque o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em um certo momento, impediu que nós desenvolvêssemos, qualquer tribunal, a não ser que ele autorizasse expressamente, desenvolvesse qualquer ferramenta de inteligência artificial para uso pelo tribunal como instituição. Não é? Nós já tínhamos aqui uma ferramenta razoavelmente adiantada, que era o Gemini, que coincidentemente depois passou a ser o nome da inteligência artificial do Google, que foi desenvolvida por um servidor nosso, o Rafael, que se capacitou para isso, mas com esse ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nós tivemos que parar qualquer projeto no sentido de desenvolvimento de uma ferramenta com IA, com inteligência artificial. Agora, inclusive com a nossa participação, a participação do Rafael, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho está desenvolvendo uma ferramenta própria, ela já está praticamente pronta, e a nossa expectativa é que na próxima semana, ou nas próximas semanas, ela já seja lançada como uma ferramenta nacional, tipo chat GPT da Justiça do Trabalho. E isso para nós será muito importante, porque a partir daí poderemos nos dedicar ao desenvolvimento de ferramentas e de aplicações nos julgamentos das causas, inclusive com inteligência artificial. Não que a inteligência artificial vá ser o juiz da causa. Isso é impossível, não é possível, não é admissível que isso aconteça. Um humano precisa julgar. Não, a inteligência artificial, que não é exatamente uma inteligência, pelo menos ainda, ela não pode ser quem decide o processo. Ela é uma assistência, ela presta uma assistência ao juiz, ela pode ajudar o juiz, um ser humano com sensibilidade, que é capaz de entender, de se colocar no lugar daquelas duas pessoas, ou daquele grupo que está demandando, que está litigando, que ele percebe as questões emocionais, afetivas que estão ali envolvidas, não é? Só ele é capaz de, com esse aparato de sensibilidade, de humanidade, efetivamente julgar o processo. Mas a inteligência artificial poderá ser de uma grande ajuda. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista de cada juiz individualmente, tem muita gente utilizando, não é? E apenas cada um, com sua iniciativa individual, está utilizando e fazendo isso ajuda muito no resumo dos processos, na pesquisa de fontes de jurisprudência e do que for. Então, estamos na expectativa agora de que possamos usar isso como tribunal a partir do lançamento da ferramenta. Ao lado disso, estamos desenvolvendo muitas ferramentas, robôs para realização de atividades repetitivas, atividades automáticas, não é, que demandam às vezes muito trabalho humano, e que podem ser substituídas por ferramentas de inteligência, de informática, como robôs, e isso estamos fazendo largamente. Agora vamos desenvolver um projeto de estímulo à inovação, às soluções criativas e às soluções tecnológicas no tribunal. Brevemente estaremos lançando esse um novo projeto para o ano que vem. Não tem como ficar a par disso, né? Eu acho que tem algo que deve ficar alerta, porque quem é contrário também questiona, o senhor já adiantou, mas questiona possível tornar genérica as decisões, de certa forma, sem o devido olhar humano. O senhor acredita que esse é o principal ponto para estar alerta a partir da implantação do uso dessas ferramentas? Esse é um dos pontos, né? Julgar é um ato muito complexo, né? Para a cristandade, para os cristãos, julgar só Deus, né? É um atributo da divindade. Mas nós, juízes, temos que nos colocar no lugar de realizar algo que é um atributo
supostamente da divindade. Então, isso é muito difícil. Mas é um ato que necessita de conhecimento técnico, mas necessita também de muita sensibilidade humana, não é? E isto a inteligência artificial, o robô, o computador, não tem, nem imagino que possa desenvolver. Isto é uma coisa. Do outro lado, há outros impasses ainda, outras questões éticas envolvidas. O julgamento, a inteligência artificial, ela lida com bancos de dados. Bancos de dados que estão, portanto, pré-existentes à realização do ato com auxílio dessa inteligência artificial. E corremos o risco, portanto, desses dados que eles usam estarem contaminados por vieses, muitas vezes, de muita discriminação. Você falou há pouco num tema envolvendo discriminação, podemos falar nisso quanto ao racismo, não é? Quanto à questão da racialização e da discriminação decorrente disso. Então, nós somos uma sociedade que tem historicamente racista, que tem um passivo muito grande neste terreno e que muitas vezes não nos damos nem conta, não é? Reproduzimos comportamentos, condutas, falas que muitas vezes estão carregadas desse histórico, dessa história de opressão, de discriminação, de racismo. E isso pode, se não atentarmos para isso, se não estivermos muito alertas, se repetir nas decisões ou nos atos realizados com a ajuda, com o auxílio da inteligência artificial. Daí o papel do ser humano também. Ele tem que ali ver naquilo que é proposto pela inteligência artificial o que há de um viés carregado desse passado que precisamos reconstruir, que precisamos mudar, não é? Então este é outro dilema. Os vieses que estão presentes nessa história, que podem se reproduzir se não atentarmos permanentemente para o futuro. A gente já está finalizando, mas antes de finalizar, não posso deixar de perguntar para o senhor sobre esse debate da escala 6x1, né? Tá, enfim, dominando o noticiário. O senhor acredita que é possível haver essa redução? Ocorrendo isso, quais os impactos também o senhor prevê na Justiça do Trabalho, né, diante desse novo cenário? Bom, vamos por partes. Você me pergunta, primeiro, um julgamento, uma posição sobre essa escala 6x1. O que eu penso. Claro que eu estou aqui como presidente do tribunal, mas ao falar sobre isso, eu preciso alertar a você, Camila, e a todas e todos que nos ouvem, que o tribunal não está, como o tribunal, deliberando, discutindo isto institucionalmente. Portanto, o que digo aqui é absolutamente a minha opinião pessoal, não é? Porque o tribunal, como disse, é um quadro com muitas realidades, com muitas visões. A minha visão pessoal eu sou muito favorável à redução da escala do trabalho no Brasil. A nossa escala ainda é uma escala que, direta e indiretamente, submete a grande maioria dos nossos trabalhadores e trabalhadoras a cargas exaustivas de atividade. Imagine, imagino que eu sei que você é uma mulher atenta, uma jornalista e uma mulher atenta ao que acontece na sociedade. Grande parte das pessoas que trabalham em Salvador, na região metropolitana, precisam sair de casa às 4 horas da manhã para chegar no trabalho às 7. Eu saio às 5h30. Eu saio às 5h30. Pois é, você sai às 5h30 da manhã. Imagino que você, quando sai daqui do Bahia Notícias, não sei qual é, mas a maioria das pessoas, quando sai às 17, 18 horas do seu trabalho, depois de cumprir as 8 horas diárias, elas ainda vão enfrentar mais 2, 3 horas em transporte público para chegar à sua casa. Essas pessoas têm filhos, essas pessoas têm amigos, elas precisam ter vida social. Não é por acaso que a ONG que lançou esta campanha tem uma sigla que diz exatamente vida além do trabalho.
Então, nós temos ainda, se compararmos, claro, somos um país em desenvolvimento, mas se compararmos a nossa escala de trabalho com a grande maioria dos países desenvolvidos, ela é muito maior, não é? Nós, até 1988, tínhamos uma carga semanal de 48 horas. Quando reduzimos para 44, em 88, com a Constituição Federal de então, foi uma grita, dizendo, ora, como se pode reduzir? Claro, nós podemos reduzir, sim, podemos diminuir a carga de trabalho, porque está provado já diversos estudos que, com a diminuição da carga de trabalho, da carga cronológica de trabalho, não é? E com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, há ganhos de produtividade que fazem com que não se perca renda, não se perca receita nas empresas que promovem isso. Então, eu sou plenamente favorável a isto, sim. Para quanto, acho que essa é uma discussão que cabe ao Congresso, não é? A Organização Internacional do Trabalho hoje defende no mundo todo uma carga de 40 horas de trabalho semanais, não é? Para que as pessoas possam, na sua grande maioria, ter o seu descanso em 2 dias na semana, sobretudo no sábado e no domingo, não é? Nos países da Europa Ocidental, a carga de trabalho varia entre 32 e 36, 38 horas. Não é? Então é possível reduzirmos. Isso, inclusive, poderá permitir a criação de novos postos de trabalho, né? Porque há empresas, sim, que precisam funcionar durante todos os dias da semana. Então, isto pode também gerar um grande ganho para a economia como um todo, né? Enfim, essa grita contra as formas mais, não sei se as formas mais amenas ou mais civilizadas de exploração do trabalho humano, sempre que elas ocorrem, que são propostas, há um reclamo geral, não é? Ou de pelo menos setores da sociedade. Imagine você, acho que você já, quando se discutia no legislativo brasileiro, no século XIX ainda, o fim do escravismo, o fim do trabalho escravo. Eu outro dia estive lendo sobre isso, acho que no Florestan Fernandes, né? As discussões no Congresso eram exatamente essa, né? Muitas pessoas dizendo que o fim do escravismo representaria a quebra da economia brasileira, representaria o fim da economia brasileira e da baixa atividade econômica, porque não teria trabalhadores para substituir isso. Então, acho que este é um caminho que nós precisamos encarar. Não estou aqui absolutamente dizendo que há um paralelo entre o que aconteceu lá no fim do escravismo e agora. Só estou citando como exemplo que isso sempre é um argumento recorrente. É um argumento recorrente, exatamente. Sou plenamente favorável a isto. Precisamos diminuir a jornada de trabalho no geral, no Brasil, com ganhos de produtividade, para que não hajam também maiores prejuízos para a empresa. Quanto à repercussão, aí eu não sei te dizer, porque nós precisamos ver o que vai acontecer, não é para sabermos se isso vai passar no Congresso, é uma disputa, não é? Enfim, sim, é uma disputa intensa entre segmentos que são contra e os que são favoráveis, os que são eventualmente afetados de uma certa maneira por isso e os que são beneficiados. Então é preciso que a gente saiba o que vai acontecer para ver que repercussões pode ter nesse trabalho. O certo é que, como disse aqui, as disputas judiciais em torno da jornada de trabalho, hora extra, ainda são muito intensas, estão entre as 5 causas mais recorrentes nos processos na Justiça do Trabalho. Imagino que isso continuará a acontecer mesmo com a nova escala de trabalho. Então, uma última perguntinha ainda falando sobre matérias que estão no Congresso. A gente tem a PEC contra os supersalários. Algumas associações ligadas a magistrados e ao Ministério Público se manifestaram contrário a essa proposta, alegando que podem ter efeitos adversos como a aposentadoria de desembargadores e juízes. O Poder Judiciário, no geral, é conhecido por esses super salários acima do teto constitucional, que é o salário dos ministros do STF, os penduricalhos. Eu queria saber uma opinião do senhor, como é que o senhor tem
acompanhado, tem visto esse debate? Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, assim, em primeiro lugar, numa visão muito abstrata e como cidadão brasileiro, acho que eu, particularmente, não sou de modo nenhum contra a moralização, a racionalização do pagamento dos salários e contra os abusos que existem. Não descarto isso quanto ao pagamento de salários. Agora, acho que essa é uma discussão muito complexa. Quando falamos em supersalários, precisamos dizer o que são supersalários, para pensar isso com mais complexidade e com mais vagar. Não é? Eu jamais, e digo isso aqui, eu, como um juiz federal, ligado a uma justiça federalizada, e não quero aqui tratar das outras, enfim, não me cabe, mas eu jamais recebi R$1 sequer além do teto constitucional. Salvo agora, depois que foram criadas, por simetria com o Ministério Público, algumas parcelas que não estão incluídas no teto. Acho que, de fato, este será um problema. Se aprovar os salários, ainda que a gente considere que num país de muita pobreza, de muita desigualdade social, os salários do Supremo Tribunal Federal sejam salários altos, mas há diversos aspectos que precisamos pensar sobre isso. Estamos perdendo quadros. Estávamos, e temos o risco ainda de perder muitos quadros para outras atividades. Outro dia eu estava vendo um juiz federal que deixou de ser juiz federal, da Justiça Federal, para ser influencer, para ir se dedicar inteiramente ao trabalho de influenciador digital, porque tem uma remuneração muito maior. Temos perdido gente para a advocacia, Por quê? Porque, ainda que sejam salários de expressão monetária significativa, estão, de certo modo, estavam, pelo menos, aquém do mercado geral para pessoas da minha, por exemplo, de experiências semelhantes à minha, ou até melhores que a minha, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Enfim, precisamos olhar isso com muito cuidado, porque do jeito que foi aprovada essa PEC, se ela for aprovada do jeito que ela está, ela pode gerar esse efeito contrário, que é o de uma aposentadoria em massa de quem hoje já reúne as condições para se aposentar e não se aposenta porque está recebendo algumas dessas parcelas, não é? Enfim, precisamos ver o que vai acontecer no Congresso, precisamos tratar deste tema com seriedade, porque precisamos, claro, pensar na responsabilidade fiscal, mas precisamos pensar também na remuneração adequada dos magistrados e magistradas que realizam essa atividade tão fundamental para a sociedade. Acho que é possível encontrar esse equilíbrio? Eu imagino que sim, claro que sim, não é? Acho que a disposição da magistratura é essa, sem abrir mão de ser remunerado adequadamente, não é? Porque pense o seguinte, eu sou um magistrado que tem 30 anos, mais de 30 anos de serviço público. Hoje, um magistrado que entrar na magistratura hoje recebe praticamente o mesmo que eu, não é? Então, nós precisamos também ter em mente esta valorização da experiência acumulada, não é? E, de outro lado, quando se fala no salário do magistrado, o salário é tanto, né? Eu vi uma matéria ontem, hoje, não me recordo agora, sobre o salário do Supremo é tanto. Nós temos que pensar que disso nós não recebemos o valor total, não é? Nós pagamos cerca de 27,5%, um pouco menos, né? Dá em torno de 16%, 17% de imposto de renda, mas cerca de 14% de previdência própria. Então, enfim, não estou aqui, é difícil a gente falar nesse tema num país como o nosso, mas precisamos tratar disto com serenidade, não é? Pensando na prestação de um serviço, na independência do magistrado, efetivamente,
e de servidores e servidoras também, não é? O serviço público tem sido um pouco, de um tempo para cá, o serviço público tem sido muito maltratado na linguagem, como se fosse no serviço público está o que é ruim, mas o serviço público é fundamental numa sociedade como a brasileira. Saúde, educação, judiciário, né? Precisamos pensar nessas pessoas com muito cuidado, porque elas são fundamentais para a prestação de serviços públicos eficientes. Enfim, é difícil, é um tema... É delicado, árido. um tema delicado. Bom, desembargador, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e o espaço está aberto para as considerações finais. Bom, eu só agradeço a você, Camila, agradeço a todos que me ouviram, esse espaço, prestar essas contas à sociedade, que afinal de contas somos postos, custeados, mantidos pela sociedade, não é? E queremos ser um poder, um tribunal, uma instituição cada vez mais transparente, mais acessível, mais aberta à nossa sociedade. Então, estar aqui com você, conversar sobre esses temas, foi muito legal, muito bacana. Eu lhe agradeço e agradeço a todos que me ouviram. Estou à disposição para qualquer momento voltarmos a conversar. Muito obrigada e um agradecimento especial para você que nos assistiu até aqui. Se inscreva no canal, continue acompanhando Bahia Notícias em todas as redes sociais para ficar muito bem informado sobre tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Até a próxima.